The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Hoje estamos aqui no primeiro mês, a gente vai falar sobre um assunto óbvio que a gente já falou em quase todos os últimos episódios. A gente vai falar hoje com mais profundidade, que é sobre o canal da TV LG sobre o Titanic. Quem tiver uma TV LG, eu ganhei uma, é muito legal. Um canal que fala 24 horas só sobre o Titanic, não o filme, mas o barco que afundou. Aí eu tava falando que ontem tinha um cara falando só sobre a música no Titanic, tipo, que tipo de música tocava, que instrumentos tinham lá. Você sabe que eu sou muito fã de Titanic. Né? Eu vou gravar esses 24 horas e vou te passar. Não, por favor, deixa gravando e vai me passando todo dia de manhã. Ou então eu faço um relatório, todo dia eu faço um relatório e na manhã seguinte eu te apresento. Oi, Virginia, ontem sim. no Titanic aconteceu isso. É incrível, não, quando eu tava na Itália, eu fui com meu ex-namorado pra Itália, teve um dia que a gente tava lá num parque lindo, não sei o que, né? De repente eu vi que tinha um museu que tinha coisas do Titanic. E eu fui. Ele não foi, né? Porque ele ficou lá fora, tinha que pagar e tal. Sim, eu paguei, eu entrei e eu fui lá na exposição do Titanic. Na Itália? Mas o que a ver o Titanic com a Itália? Pois é, não sei se assim que eu tava no meio. Nada a ver, assim que eu tava na exposição. Eu fui muito feliz nesse dia, gente. Enfim, é sobre produtividade. Como vocês podem ver, a gente tem sido muito produtivo nessa quarentena. Hoje temos aqui César, temos Thaís e convidado especial. Oi, convidado especial. Olá, boa tarde a todos. Quem é você? Eu sou o Diego, eu já participei aqui outras vezes e voltei agora para falar de produtividade nessa quarentena boa que a gente tá vivendo. Nossa, eu tô fazendo muitas coisas. Eu tô assim, pegando sol, por exemplo, hoje eu peguei sol, eu tô queimada. Não sei se vocês estão vendo aí na câmera que eu consegui me queimar. Nossa, minha Nossa, é verdade mesmo. Tá um pouco manchada, aí, mas gente? tá bronzeada. Não, tô completamente manchada. Tá ridículo, consegui me queimar. Produtividade, eu tenho lido, tenho visto algumas coisas, eu recebido algumas coisas, lido memes sobre produtividade e o quanto a gente, pra quê, né, que a gente tá tentando ser produtivo nesse momento e por que a gente tem essa obrigação e essa tentativa de ser produtivo nesse momento. Ontem, falando com a minha psicóloga, ela fala que eu me cobro demais. Eu acho que não, eu me cobro o mínimo que tem que ser cobrado de uma pessoa. E ela também ficou falando muito sobre eu me permitir não fazer nada. Ficar não fazendo nada e como é difícil às vezes não fazer nada, ficar só de pijama, enfim. E esses dias eu estava falando com o Diego e ele falou uma coisa que pra mim é muito frequente na vida no geral e agora também, que é de eu ficar muito chateada comigo mesma de eu não estar fazendo as coisas que eu achei que eu deveria estar fazendo. Por exemplo, agora que começou aqui em São Paulo, 10 de maio vai começar a reabrir, porque de novo veio a sensação pra mim do tipo, a quarentena já está toda acabando, a epidemia já passou, todo mundo já está resolvido e você, Virginia, não fez nada. Você nem arrumou o seu armário. E aí? Falem. Então, já vou começar a falar aqui agora, porque eu tava com essa sensação, até tava falando com a Jace, que a gente tava falando assim sobre, a Jace é uma amiga em comum, que assim, tá começando a ter um pouco um pânico que a quarentena vai acabar.
que assim, a gente gostaria que estendesse agora, assim, eterno, essa quarentena. Exato. Porque o que é essa quarentena? É justamente a grande justificativa que você tem, que você pode não fazer nada e que tá tudo bem. Porque depois a gente vai voltar àquilo. Claro, a gente já tá se cobrando, eu também tenho essa sensação já que você tem, Virgínia, de achar que vai acabar e eu não consegui fazer todas as coisas que eu queria fazer. Mas aí eu me lembro sempre que quando o Mike viajou com a Aimee, né, e eles foram fazer férias, eu peguei uma mala e coloquei um monte de livro dentro e coloquei um monte de coisas para eu fazer, eu coloquei até um negócio para eu costurar e fui pra praia sozinha. Eu só dormi. E eu voltei com essa sensação de que eu não aproveitei, porque eu podia ter feito um monte de coisa. Imagina, eu tava sozinha, não tinha nada. Mas eu só dormi, comi e vi televisão nesses dias. Então, assim, como é que... Eu acho que é um grande desafio mesmo. Como é que a gente, com tudo que está acontecendo ao redor, né, e como é que a gente não se cobra? Ou como é que a gente pensa, puxa vida, eu não vou fazer nada e tá tudo certo não fazer nada? E também, acho que tem esse lado e tem também o lado de... porque, por exemplo, no começo, quando as pessoas me falavam, mas tudo bem você não ser produtiva, mas também tinha um lado meu que falava, mas é que pra mim vai fazer bem eu ser produtiva. Eu sei que eu vou me sentir bem se eu conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tô assistindo série, mas eu tô assistindo Twin Peaks. Sabe? Tipo, eu não estou assistindo qualquer coisa, estou ali assistindo David Lynch, aprendendo com a sabedoria do mestre. Então eu falei isso pra minha psicóloga, tipo, eu não estou assistindo qualquer coisa. Aí ela, mas você já assistiu os Soltos de Floripa? Não. Desculpa, queria só falar que deixa David Lynch no chinelo. Então, pois é. Daí ela falou assim, Virgínia, porque você não ia se permitir, né, simplesmente ficar dias e dias, sei lá, vendo só BBB, por exemplo. Porque realmente tenho essa coisa, mas ao mesmo tempo me faz... porque por um lado me faz bem, mas também tem a grande culpa, mas também pra quê, né? Que saco. Pra mim o que isso pega quando bastante... é uma grande incerteza no mundo, que a gente nem sabe o que vai acontecer. E assim, é lógico que a gente se sente paralisado por essa questão maior, né? Eu acho que eu falei no último programa que às vezes pra mim vem a coisa da paralisação, de não saber, nossa, não tenho vontade de fazer nada, exatamente porque eu não sei o que vai ser do meu futuro. Então, pra que eu vou fazer alguma coisa? Enfim, fale, César, desculpa. Não, eu falei que pra mim essa questão de não fazer nada pega também, mas pega também a questão de ser produtivo. Tem um dia que eu tava falando com a minha terapeuta e eu falei assim, porque aí eu sentei pra ler um livro, mas aí me deu uma coisa, eu precisava voltar ao trabalho. Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu tinha que produzir alguma coisa. Mas você tava produzindo ali, lendo um livro, né? Então, assim, tipo, a gente tem, pra mim é uma questão de entrega, né? Eu preciso mostrar a entrega. E ela falou, mas é uma entrega pra você mesmo, tá tudo bem, eu preciso mostrar a entrega pros outros. Então, pra mim, além disso também, né, é uma coisa que eu preciso não só ser produtivo pra mim mesmo, mas eu preciso mostrar que eu estou fazendo algo pros outros, né? Tipo, quase que eu quero postar no Instagram lá, olha o que eu fiz hoje e tal, enfim. Mas é um pouco isso. Mas pra mim é um pouco Ela me perguntou, por exemplo, ontem o que diferenciava um dia bom e um dia ruim pra mim, assim, porque ontem quando a gente conversou eu falei que era um dia ruim porque eu não tinha feito nada, mas era muito mais, acho que eu não sei se eu tenho uma questão com entrega, mas eu tenho mais uma questão de compromisso comigo mesma, assim, os compromissos que eu mesma me coloquei e enfim. Diego. Olá. Bora lá. Eu tenho tido esse sentimento de pouco tempo pra cá, mas já faz uns dias. Bom, antes eu não sei nem em que semana de quarentena a gente tá, mas a minha vida é uma quarentena, né? Eu já vivi enfurnado dentro da minha casa. Mas eu acho que eu comecei a quarentena uma semana antes de todo mundo, porque é assim que opera a minha noia. E daí
A gente tá o quê? Na sexta? Sétima? Quinta? Quinta? Também não Acho sei. que Não, ninguém eu perdi completa noção do tempo. É É capaz porque que teve passe gente que meu parou aniversário. antes, teve gente que parou depois, mas acho que deve ser entre quinta e sexta, alguma coisa do gênero. E daí eu faço uma pós, né? E eu continuo tendo as aulas da pós e elas estão sendo online. E é um volume. Eu tô fazendo uma pós e um outro curso de especialização, porque é assim que eu opero também. E daí é um volume muito grande de leituras para se fazer, e são leituras densas e tal. E no começo estava tudo bem. Eu tava lendo tudo que precisava, etc. Tava bem regradinho, eu tava até fazendo exercício, acordava, fazia exercício, tarará. E daí, em algum momento, umas 2 semanas atrás, eu acho, eu parei com os exercícios, parei de fazer uma rotina. E não sei se uma coisa está ligada à outra, mas eu comecei a procrastinar e enrolar de ler os textos e comecei a fazer o mínimo do exigido, sabe? De vez de estar lendo com afinco e estudando e fazendo anotações. Eu tava meio lendo por tabela e não lendo investido naquilo, sabe? Lendo porque eu tinha que ler pra aula. E daí isso foi me gerando um pouco de culpa. Já faz 2 semanas, mas esse sentimento de culpa acho que deve ter uns 4 dias. 4, 5 dias de tipo assim, puta, eu tô enrolando e assim, eu não tenho nenhuma desculpa. Não é nem tipo assim, nossa, minha vida tá muito ocupada, eu tô tendo que resolver um monte de coisa. Não tô tendo tempo pra ler esses textos, entendeu? Porque eu tô assim, juggling a lot of stuff. É tipo, não, você tá em casa, você tá lavando uns pratos, fazendo uma comida e, assim, não que isso seja pouco, né? Não vamos... Mas, não sei, eu deixei as coisas, né? Eu me esmaeci diante do desafio que era fazer as leituras e ficar em casa. E isso veio me gerando uma certa culpa nos últimos dias. Mas eu ainda não consigo entender muito bem, sabe? O porquê da culpa, nem o porquê que eu tô fazendo isso. Por que eu simplesmente não continuei fazendo como eu tava, sabe? Tava tudo certo no começo, eu tava lendo, exercitando, tava tudo bem, tava tudo caminhando felizmente e de repente esmaeceu mesmo. Eu passei a ficar desestimulado, passei a ficar meio... com preguiça de existir, quase. Essa preguiça de existir é os últimos 2 dias. Os últimos 2 dias eu tô com preguiça de existir. Mas eu não sei o porquê ainda. Tô tentando descobrir. Tô me autoanalisando pra isso. Você tem um niilismo, né, Di? A gente sabe disso, né? E daí eu imagino que com o passar do tempo, o niilismo deve ter aumentado. Porque daí ele começa a ficar tipo, não sei se não vem um pra quê. Tem Essas coisas. Tem um pouco disso também, eu acho. Porque eu tava previsto para começar um estágio agora. Por agora, assim. Eu acho que por agora já ia estar começando esse estágio. E o estágio foi suspenso por razões óbvias. Porque é uma coisa presencial. E daí ficou meio nessa sensação de... eu só tô lendo. Eu não tô concretizando, eu não tô aplicando o que... Sabe? Aí, tipo... Tá, beleza. Então eu vou ficar só lendo, dormindo, acordando. Lendo, comendo, acordando, dormindo. E eu não tô vendo... Não estou aplicando e não sei quando vou aplicar. E eu acho que isso gera boa parte do desestímulo. Mas... ao mesmo tempo você tenta racionalizar com... não, mas aproveita, né? Você tá com o tempo pra investir, porque o que eu tô fazendo é um estudo muito... bom, tem a parte prática também de aplicação, mas é um estudo muito intelectual, no sentido que você precisa de uma base muito forte pra você aplicar. Você precisa estar com conhecimento robusto. Então, tipo, aproveita esse tempo que você tem aí pra edificar isso, né? Pra criar essa base robusta e
quando vier o dia de aplicar, você vai estar muito bem preparado. E daí não, eu comecei a... No começo eu tava muito nessa intenção, nesse pique, e depois eu comecei a ficar, tipo, esmaecer mesmo minha palavra. Foi... Mas é engraçado que às vezes me parece, acho que eu já tive essas conversas com a Thaís e com o César também, de que às vezes parece que quanto mais coisa a gente tem pra fazer, tipo, mais coisa a gente consegue fazer. Sabe? Quanto mais tempo a gente tem, mais fica meio jogado. Você pensa, daqui a pouco eu faço. Eu tenho tempo pra fazer isso. Amanhã eu faço. E daí você vai procrastinando porque é essa sensação de que você tem todo o tempo do mundo e daí você vai deixando. E também eu tenho eu lembro que eu ouvi um dia o contrário daquele, querer é poder. Pra mim é muito mais poder é querer. Tipo, se eu posso fazer, se eu acho que eu posso alcançar alguma coisa, me dá vontade de fazer aquela coisa. Por exemplo, o que tá me deixando mal e decepcionadíssimo, que daí eu já entro, né? Já vou mais pra decepção comigo mesma. Eu sou uma grande decepção comigo mesma, que eu não estou conseguindo parar e fazer o documentário. Não é nem parar e fazer o documentário, parada estou, mas é fazer o documentário. É porque eu sinto que eu não vou conseguir fazer ele. Então eu já nem faço. Eu vou te cortar, Virginia, só pra te perguntar uma coisa. O que vem na sua cabeça quando você fala, vou sentar pra fazer o documentário? Me vem... Tipo, não adianta nem tentar? Me vem, tipo, monstro. Me vem um monstro enorme. E me vem eu ter tentado diversas vezes montar ele diversas vezes. Dessa vez vai e não ir. E eu tenho medo de me frustrar de novo. Então eu já nem tento. E você não consegue, por exemplo... Eu te pergunto isso porque eu também tenho um projeto que está nessa pegada, não, enfim, um pouco mais inicial que a sua. E pra mim o que me vem nesse momento, quando eu penso nisso, putz, cara, que preguiça. Tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra ler, que eu tenho que ver as reportagens, tenho que editar. Ai, que saco, ai meu Deus, babá. Me veio uma preguiça no final das contas. E para um outro projeto, me vinha exatamente isso. Tipo, não tenho mais ideia, não consigo, já fiz o máximo que deu. E aí hoje eu tomei uma decisão um tanto quanto... difícil nesse momento, mas eu chamei alguém pra editar pra mim. Eu contratei alguém. Basicamente foi isso. Não é um momento onde eu posso gastar dinheiro, fiz lá meu esquema com uma pessoa e tal, mas eu acabei, um pouco antes da nossa gravação aqui, eu desliguei o telefone, tava com ela, eu falei, cara... E aí eu me senti um pouco melhor, porque eu me senti que eu senti que eu tava fazendo alguma coisa. Não tô falando pra você contratar alguém pra editar seu filme, não é isso. Não, eu já tentei. Mas de achar maneiras de você... Eu vou te falar assim, não sei, não é vencer o monstro, porque não dá pra vencer, mas driblar, enganar, de alguma forma. Eu enganei o meu. Já tentei. Esse que é o problema, enfim, não vamos entrar aqui na discussão, de repente vai ser o meu documentário. Mas, enfim. Porque eu te falo só pra... Eu acho que quis perguntar o que passa na sua cabeça, porque eu acho que deve passar na cabeça de muita gente. Eu tava vendo gostem ou não, mas eu tava vendo um vídeo do Rafinha Bastos agora há pouco. O quê? Cancelado, o César está cancelado desse programa. Não, tá bom, desculpa, do Bolsonaro. Desculpa, deixa eu dar uma olhada quem é Rafinha Bastos. E aí ele tava falando assim, puxa, numa época como essa, né, de quarentena, na verdade, a grande culpa disso tudo, ele tava falando exatamente não, mas algo como produtividade. Ele falou assim, antigamente, quando a gente podia sair na rua, essa galera que fica ostentando coisas, ostentava casas, viagens, carros, relógios, bolsas e o caralho a quatro. E hoje em dia que ninguém pode sair, ninguém pode ostentar essas coisas, as pessoas estão ostentando produtividade. Eu achei muito interessante ele ter falado isso. As pessoas estão ostentando que você não pode ficar parado, que a sua quarentena tem que ser produtiva, que você tem que aprender as 5 línguas, e aquela coisa que a gente tá falando em todos os programas. E ele falou, cara, isso basicamente é mais do mesmo. O que as pessoas antes ostentavam no carro, na BMW, na garagem, hoje eles estão falando que estão falando chinês. Mas aí ele falou assim, mas eu fico pensando, quantas essas pessoas de fato estão fazendo isso ou estão só falando?
sabe? Que estão Tipo, fazendo exercício todo dia. Exatamente. Estão cozinhando as comidas mais saudáveis. Nossa, no começo da quarentena, quando eu tava lá na casa das meninas, teve um dia que eu fiquei puta lá. Que teve lá uma conversa com umas amigas e tal, num grupo, assim. E que daí começaram, tipo, nossa, só falar... Começaram, tipo, fazer... falar sobre comida, e daí falar umas outras, ai, mas você tá comendo muita besteira, basta, agora começou a fiscalização do que cada um tá comendo na quarentena, era só o que me faltava, só o que me faltava, basta. Mas então é essa fiscalização do que come e a fiscalização também de como você consegue gerir do teu tempo. E eu acho que é um pouco isso, né? Eu tenho lido muita coisa não, quase nada, mas eu li uma coisa. Assim. Viu? É isso que a gente tem que mudar, tipo, porque eu tenho lido muitas coisas, mentira, li uma coisa. Eu li que as pessoas esperam que a tua quarentena seja um momento transformador. Então, você tem que sair transformado dessa quarentena. E quando chegar no final, parece que vai ter uma banca da tua dissertação, que você vai ter que defender isso. E você vai ter que dizer, então, tudo que você fez e tudo que como é que você utilizou o teu tempo para fazer uma transformação pessoal, inclusive. Porque a gente está passando por um momento único e etc, e etc. E toda essa pressão dessa informação que vem, que, olha, dê tempo ao tempo, as pessoas não estão sabendo como lidar, eu também, tal. Tudo isso parece que você tem que internalizar, você tem que dar o tempo do outro, mas o teu tempo é urgente, sabe? Você dá para o outro toda a compreensão. Mas para para que a gente faça essa informação, aplicar essa informação e transformar em conteúdo, né, que para nós mesmos é completamente, quer dizer, não é fácil isso. Tipo, ai de você se não for resiliente e não sair uma pessoa melhor dessa quarentena, entendeu? É exatamente isso. Ai de você se sair da quarentena e quiser trocar de carro. Entendeu? Entendeu? Pensar. Porque não faz mais sentido. Agora o papo é isso, né? Ai, as pessoas vão sair dessa quarentena diferentes, ai, o mundo vai ser melhor. Já tem, dentro dessa frase, eu entendo um lado da frase, mas do outro lado eu entendo que tem uma pressão gigantesca exatamente disso. Você tem que sair melhor, independente de como você precisa sair um ser humano melhor. Cara, não, talvez eu saia do mesmo jeito que eu entrei, talvez eu saia pior. Porque é uma epidemia. Exato, é uma epidemia. Não é que eu não posso sair porque tá rolando um grande carnaval lá fora e eu não sou muito fã de carnaval, não é isso. É um vírus que é mortal, né? Eles amontoam corpos, assim. Então a gente tem esse fantasma da morte que ronda a gente cada vez que a gente tem que pôr uma máscara e sair. Então lidar com isso... Ontem a gente até tinha falado da Aimee, né? Que pra quem não sabe, eu tenho uma filha que tem 9 anos, é a Aimee. E ontem 9 foi a anos primeira... não, 9 anos é a idade da Terra. Ela deve ter 9 mil 9 mil anos. Exatamente. Mas foi a primeira vez que ela chorou. Foi aniversário dela ontem, né? Foi Dia da Terra, não foi? Dia da Terra. E ela ontem chorou, tipo, veio me abraçar chorando e falando quando que isso vai terminar. Então, pela primeira vez eu senti assim, por mais que ela não fale e tal, e a gente sente em outras camadas, né? Mesmo que a gente esteja aqui falando, dando risada um pouquinho e tal, tem uma coisa que é séria, que está sendo impressa na nossa pele disso, né? Até a Virgínia falou assim, fico curiosa como é que... É porque ela é uma criança hoje passando por isso, que não tem... Por onde que entra essa informação? De que forma que isso fica nela? Então, eu acho que a gente tem que pensar essa transformação. As pessoas... Eu acho que, claro, a gente sabe que o mundo não vai mudar pós-quarentena, não vamos ter outro mundo, e eu acho que, eu pensei muito agora nisso que o Diego falou, que ele estava super produtivo no início e que depois teve essa baixa. Essa baixa eu acho que é quando você começa a tentar entender o todo, eu acho, quando você começa a buscar o sentido para aquilo que você está fazendo. Que eu já pensei várias vezes, mas por que eu vou começar a fazer um negócio agora se tudo acabar, e se todo mundo morrer, e se as pessoas
Tem um pouco esse pensamento, assim, tipo, e se isso demorar até julho? Por que eu vou estar fazendo isso agora? O que é que faz mais sentido para mim? O que é importante? Então, acho que essa busca por sentidos, que faz parte daquela transformação, não, brincadeira não, mas a busca dos sentidos é exatamente isso que tem que acompanhar a gente nessa quarentena. Acho que a transformação está exatamente aí. Buscar aquilo que faz para você agora todo... Eu acho que todo mundo vai sair transformado dessa situação toda, querendo ou não. Sim. Tipo, é uma coisa que vai sair, só que a gente não sabe como, não sabe se vai ser melhor, se vai ser pior. Alguma coisa, de algum jeito, vai bater em todo mundo. Tipo, tá todo mundo... Disso estamos todos infectados. Ah, falei bonito agora, galera! Foi bonito, Virgínia foi de bonito. Ferrante, Virgínia, não é? Ai, gente, obrigada. Fala, Diego. Não sei, eu tava ouvindo o que ela tava falando e tava pensando. Eu achei julho, inclusive, super otimista, assim, porque... Não vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto só acaba... Acaba com a gente. Acaba com a gente. Mas, Diego, eu gosto de perguntar essas coisas porque, assim, eu entendo que todo mundo tem problema e vários problemas são iguais, mas eu gosto de tentar entrar na cabeça de cada um para entender o que a pessoa pensa, né? Então, o que você está falando agora, que você era super produtivo e agora... Eu sei que você está tentando entender ainda, que é um processo, claro, mas quando você pensa em ir lá ler seus textos ou fazer sua ginástica e tal, o que te impede? Qual o pensamento que vem que te impede? Você sabe elencar isso? Sabe apontar? Olha, agora a gente vai entrar na sessão de terapia, ó. Não, eu falo isso porque, assim, tipo, tem muita gente que tem esse problema, mas, assim, eu gosto de dividir o que pensa, porque às vezes a pessoa assim fala assim, que nem eu com a Virgínia, né, a questão da minha edição. São mundos diferentes, mas na minha cabeça é um outro trigger que entra, é uma outra pegada que bate. Então, assim, dela é outro. É legal entender o que passa, só pra gente tentar achar um senso comum. Eu ainda não mapeei, assim, de conseguir entender o que é, mas eu tenho um mecanismo de resistência que funciona assim. Eu tenho dificuldade de iniciar, de dar início. O porquê esse mecanismo se aplica às situações quando ele se aplica, eu ainda não entendi, eu não sei o porquê. Mas o que aconteceu essa baixa que eu tive de produtividade, que não é nem... Gente, eu não tava sendo, tipo, sei lá, né? Sei lá, uma pessoa que lê... Eu tinha um ex-namorado que ele lia um livro por semana, porque esse era o objetivo dele. Borges por semana. Porque ele era uma pessoa acadêmica e tal, então ele tinha essa competição acadêmica, ele tinha que consumir muita leitura e ele tinha esse parâmetro, não sei, mas essa coisa que era um livro por semana ele tinha que ler, mínimo. Não é que eu tava sendo essa pessoa, eu tava fazendo as coisas, fazendo minhas anotações, pensando, tirando meu tempo pra construir sobre aquele conhecimento dentro de mim que eu tava absorvendo. Não é, né, super extra, era só o básico. E daí eu comecei a ter esse mecanismo de resistência que é começar a ler o texto, começar a fazer a coisa. Porque uma vez que eu começo, fica tudo bem, eu leio e a coisa anda. Mas o problema é dar esse início. Eu entro nesse mecanismo que eu não sei como se dá, mas eu fico evitando, eu fico empurrando, eu fico levando pra frente, E eu não sei, é simplesmente isso. Eu entro nesse local de defesa, de começar as coisas, de dar início. Mas aí quando eu dou... É uma preguiça? É uma E preguiça. antes você não tinha isso, antes era natural. Você começava, já entrava no livro, no texto e ia. No exercício e tal, e ia embora. Entendi. E tem essa coisa da produtividade que a gente sempre entra, né, no capitalismo e tudo mais, que a gente, né, no meio dessa pandemia que a Thaís falou, que a gente tá com essa coisa da morte rondando a gente o tempo inteiro. Porque... raios! Nós estamos
com essa coisa de tenho que ser produtivo, né? Porque eu tenho que ser útil para a sociedade, eu não posso ser um inútil, ainda mais hoje eu vi um meme, muito bom, obrigada pessoas que estão fazendo memes e salvando a gente, que era uma Barbie, sabe aquela Barbie profissões? E daí era a Barbie da profissão que não essencial. E daí era uma Barbie, tipo, meio bêbada, com uma caixa de pizza e vinho, assim, tipo, totalmente descabelada. Tipo, essa é a profissão não essencial hoje em dia. Tinha uma pessoa que não, sabe, freelancer, que não tá trabalhando. Eu acho que tem uma questão de entrega também, eu acho que a partir do que aconteceu comigo a semana passada, eu vejo muito tem uma linha muito tênue entre a entrega, né, a produtividade pro outro e a produtividade para você. Para mim, o que tá pegando é que eu preciso me sentir útil para a sociedade. Mas ao mesmo tempo, como todo mundo, não sou só eu, claro. Mas ao mesmo tempo, eu não me deixo esse tempo para ser produtivo para mim mesmo. Então, quando eu tô lendo um livro, para mim aquilo é ser improdutivo. É muito louco, porque eu não tô entregando ali nada. Não tem ninguém, como a Thaís falou, não tem uma banca depois no final falando assim, me resume esse livro agora em 3 palavras, sei lá. Então, isso me pegou quando eu estava na terapia, né? Eu falei isso, de estar lendo o livro e tinha que ser produtivo. E é isso, assim, então é muito louco, porque é um processo onde a gente está trancado dentro de casa, onde a gente tem que olhar pra gente mesmo e como a gente se sente mesmo, não é olhar do tipo, que eu vou ser melhor, como a gente sente, tipo, eu tô ansioso, tem pessoas que eu falo que nunca foram ansiosas, nunca foram, né, nunca sentiram esse sentimento de ansiedade e tal, e hoje estão sentindo que, né, até falta de ar e tudo mais, aquelas coisas, assim, enfim, clássicas de ansiedade. Então, assim, é um momento onde a gente pode perceber, a gente se conhecer mesmo, e não é nenhuma pressão, é só a gente tá ali no momento, porque às vezes você tá sentado assistindo televisão, você tá se conhecendo, tá tudo bem, tá tudo certo, tô aqui. Então é um momento que a gente tem isso, e ao mesmo tempo, e a gente se vira, talvez com um mecanismo de defesa, como o Diego falou, do tipo, não, porque se conhecer é difícil, né? Então, não quero, então tem que entregar pra sociedade, deixa eu entregar, Então, assim, eu acho que essa produtividade, esse chamado pra produtividade, essa ânsia que a gente tem, é sim de fora, e é sim, como eu falei, dessas pessoas que mostram, estou aprendendo 5 línguas, estou lendo um livro por semana, e o cara é 4. Mas também a gente tem que parar e perceber se também não vem da gente. No meu caso, vem muito de mim. E não só a questão de, né, pra mim é a questão do tipo, eu não me permito, como a Thaís mesmo falou às vezes, antes, eu não me permito, e como a sua terapeuta falou pra você, eu não me permito não ser produtivo para a sociedade, não é nem só pra mim. Eu não me permito ser produtivo nem pra mim e nem pra sociedade. Eu não permito ser produtivo pra mim, mas eu preciso ser produtivo pra sociedade. Sendo que tem que ser o contrário, eu tenho que ser produtivo pra mim, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. Então, se eu estou assistindo televisão, estou assistindo uma série, dane-se. E aproveitar esse momento onde a gente não precisa ser produtivo. Tem pessoas que estão trabalhando, que mesmo de longe, o chefe às vezes é mais tranquilo, o chefe às vezes deixa uma aberturinha pra, né, sei lá, na hora do almoço, que tem o trabalho da minha companheira aqui, 1h30 de almoço, tá tudo bem, tá tudo. Então, assim, é um momento de a gente tentar, que eu digo, é muito difícil, mas abaixar um pouco e essa cortina, levantar essa cortina da sociedade e baixar a nossa cortina para entender o que a gente precisa nesse momento. Como é que a gente funciona, como é que a gente responde a tudo isso. E aqui a gente tá falando de, tipo, 4 pessoas que têm trabalhos informais, etc., freelancer. Lembrando agora da última conversa que a gente teve, que a gente chamou uma amiga minha, que ela falou, assim, e ficou bem claro que, assim, ela estava se atolando muito de trabalho agora, principalmente pra, tipo, não lidar e entrar um pouco em negação mesmo, assim, do tipo, ela falou, inclusive, que a empresa estava cogitando dar férias pra ela agora, e ela tava tipo, não, eu não posso ficar sem fazer nada. Tipo, não quero. A última coisa que eu quero na vida agora é ficar sem fazer nada em casa. Tipo, pelo amor de Deus, me deixem trabalhando. Porque eu preciso ocupar a minha mente. Então, assim, na verdade a gente tá de parabéns, gente, por não ter surtado ainda, não ter pulado da janela, não tá batendo cabeça na parede nesse exato momento. Porque realmente lidar com o não fazer nada ou lidar com o ócio, né, de novo, citando lá o Emicida que falou lindamente, esse merda de ócio criativo, não tem que ser ócio criativo, pode ser só ócio. Gente, o Diego sumiu ali na câmera. Eu tentei ligar o abajur, mas não tá ligando.
Enfim, então assim, também tem isso, né? Eu acho que, por exemplo, você também tá com uma pessoa aí que tem horários, né? Que tá trabalhando, assim, então também é uma rotina bem diferente, acho que é a mesma coisa que o César. Não sei se o Mike tá trabalhando também, Thaís, assim, com horários e tal, não, né? Não, mas eu acho que, olha, a gente falou agora que foram 34 minutos de programa e a gente já falou de várias cobranças e autocobranças que não necessariamente são da sociedade, ou são, a gente, assim, até o fato de que a gente precisa, nessa quarentena também precisa se compreender o que é uma demanda que é minha, o que é uma demanda de fora, ou são muitas compreensões que estão precisando rolar, né? Acho que isso é complicado, assim. Tipo, a gente também tem esse chamado, né, durante a quarentena, a se entender, a se desenvolver, a se perceber. Eu acho que a gente está sendo chamado para muitas coisas, né? Então, eu acho que o mais desafiador é o simplesmente estar. Acho que isso que é sem também muito... Isso! Que só, não né? tenha muito trabalho, assim, intelectual, né? De análise. Porque a gente também fica se analisando todo o tempo, né? Fica buscando as respostas, fica tentando encontrar as soluções para as questões. Eu acho que esse é o momento, isso também gera uma ansiedade. Porque agora você está sugerindo que a gente não faça mais esse programa? Não, porque esse programa, tipo, a gente fala, né, sobre isso, mas eu acho que a gente tem tempo, então a gente tem tempo para se entender, para se analisar, Sim. E mais uma vez vem mais uma questão, né? Eu acho que a gente deveria, tipo, simplesmente ser, mas é difícil, né? Ser agora, quarentiners, né? Aí já tô eu aqui, ó. Aí já tô eu pensando aqui assim, ó. Peraí, a Thaís tá super certa, hein? Só ser. Como é que eu posso ser então? Só ser. Peraí, deixa eu pensar. Já fico aqui, a cabeça tá. Não, e daí. Não, eu adoro que assim, vamos só ser. Não, eu adoro que, tipo, deveria ser. Só que daí, tipo, deveria. Dever. Já é um dever. Não. Mas daí você já entra, tipo, não tenho nada, não tenho que nada. Se eu quiser ser produtivo, eu sou. Se eu não quiser, eu não sou. Daí começa num ciclo. Mas será que eu tô sendo nos padrões? Será que eu já tô sendo nos padrões da Thaís? Será que não? Será que não, peraí. Como é que eu tô sendo? Será que eu tô Não, sendo, gente, agora? eu tô tentando. Nossa, eu nunca falhei tão miseravelmente em meditar como nos últimos dias. Vocês não estão entendendo o quanto eu estou falhando. Eu uso um aplicativo que é o Headspace para meditar. E assim, eu sempre usei ele, eu gosto muito dele e tal. E ele é tipo uma meditação guiada, mindfulness, Gente, eu não consigo. Eu coloco o moço lá pra falar comigo. Gente, não, eu fico pensando em milhões de coisas. Tem umas coisas que eu me dou no meio da meditação uns tapas. Eu tipo, esteja no momento presente. Só esteja na porra do momento presente, pelo amor de Deus. Faz a meditação masoquista, né? Exatamente, Virginia, esteja no... É tipo, como estar no presente. Eu não consigo estar no presente. E na terapia de ontem também falei pra minha psicóloga assim, será que eu não tenho... Que eu não sou bipolar, só que assim, ó... Eu tenho eu falei pra ela, é possível ter uma cabeça em constante mania e um corpo em depressão? Ela falou, não. Ela foi super... Não tem. Não tem. Não é nem algo a se pensar, não. É tudo. Teve algum... Eu tava tentando lembrar quem era, mas eu não consegui. Mas há acho que umas 2 semanas atrás, eu vi uma frase de algum pensador contemporâneo, agora eu não lembro se ele era um psicanalista ou se ele era um filósofo, que eu vi 2 semanas atrás, mas aparentemente ele já tinha falado isso desde o começo da quarentena, que a coisa mais difícil dessa quarentena vai ser as pessoas aprenderem a parar. E é meio um resumo, não um resumo, mas tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Tipo, a pessoa aprender a parar vai ser o mais difícil dessa quarentena.
E eu porque fiquei e daí até vem um pouco o que eu tava no começo e continuo tentando ser o mais o menos julgadora possível das pessoas que não conseguem às vezes ficar totalmente em casa. Tipo, sei lá, da família que vai no mercado toda junta. Sabe? Tipo, que é o passeio da família aí no mercado junto. Ou Porque sei o mercado lá. tá liberado. Exato, mas tipo, não faz sentido e a família inteira junto, tem que ir um só, né? Ou enfim, a pessoa que, sabe? Porque realmente ficar parado é muito difícil. É muito difícil. Mas A aí gente tá sendo que também obrigado a lidar com nós mesmos, né? mas também acho que entram mil outras coisas, assim, de ficar parado, né? Eu acho que... Ontem, por exemplo, ontem eu tava assistindo, eu tô pensando aqui, mas ontem eu tava assistindo um programa que chama... Tá no Netflix, estreou agora há pouco, não sei o que lá, do Alasca. É um programa idiota, é um reality show. Idiota não, é interessante, enfim. É um reality show que são 6 casais, perdão, sei lá, 6, 8 casais, não sei, da Inglaterra. E eles vão pro Alasca fazer uma série de provas nada muito complicadas, enfim. Pra ter um casal no Alasca, que vive no Alasca, que construíram uma casa no meio do nada, há 30 anos atrás, com as próprias mãos, uma casa de 3 andares, super bonitinha e tal, sei lá. Só que eles querem passar esse legado à frente, então são esses 6, 8 casais que vão lá fazer essas provas para ver quem que é a pessoa que pode então levar o legado desse outro casal americano que construiu a casa. E aí eu tava conversando com a minha companheira e tal, e eu falei, perguntando, você conseguiria viver nessa casa? Ela, putz, acho que sim, não sei se por muito tempo e tal, bababá. E ela falou, e você? Eu falei, eu gosto e tal, acho que sim, mas precisaria de uma internet. E eles têm uma internet lá e tal. Mas eles vivem no meio do nada mesmo, tipo, acho que a cidade ou a casa mais próxima tá, tipo, sei lá, 60 quilômetros. Uma coisa bem no meio do nada mesmo. Tem uma pista de pouso lá que chega um avião que entrega as coisas pra ele. Mas eu fiquei pensando, desde ontem eu tava pensando nisso, e agora falando com esse papo, eu fiquei pensando assim, a gente não consegue, assim, a gente consegue, O mas Louis participando aqui. é difícil viver só ser, né, no caso, porque ali o cara tem coisas pra fazer, lógico, ele tem a casa, tem uma horta e tal, mas é um outro estilo de vida, e eu, nessa conversa que a gente tá tendo aqui, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei até quase me imaginando lá, assim, o quanto isso é possível, né, vocês sem se pressionar, né, mas o quanto... E aí eu tava conversando com a minha companheira, eu falei assim, mas esse cara aí e a esposa dele, é mais fácil eles se adequarem a isso, porque eles foram pra lá na década de 80, se eu não me engano, em 83, 84. Era uma outra época, né? Viveram 30 anos, só que eles cresceram ali sem todo... Né? E eu já falo, não, preciso de uma internet ali e tal. Mas enfim, é um pouco coisa de se pensar do tipo... Será que a gente consegue só ser? Será que não tem uma pressão nessa também de só ser e de parar, né? A questão de parar. Não sei, assim, às vezes eu fico perguntando, eu sou agitado porque vem do meu ser, ou eu sou agitado porque aos poucos a vida me moldou dessa forma e essa agitação é em parte ansiedade, em parte essa dependência da entrega pro outro, enfim. Eu tô filosofando aqui, não sei o que eu tô falando, só tô dividindo meus pensamentos. Eu acho que a gente é produto do meio, né? Então, se você é ansioso, é muito a partir do meio, do onde você vive, como essa vida se construiu e etc. Não tem como uma coisa se destacar da outra, né? Você se forma de acordo com as influências ao seu redor, desde família, no núcleo pequeno, até os núcleos mais abrangentes, né? Então... Mas há uma pergunta, nesse mundo que a gente vive hoje, por exemplo, nós 4 aqui, a gente conseguiria se desligar por um tempo? Se ligar no sentido, por exemplo, algum de vocês, aí uma pergunta para vocês, algum de vocês conseguiriam viver nessa casa por, sei lá, para sempre? Se mudar agora pro meio do mato e viver lá desligado do mundo? Olha, eu acho que se fizesse pode ser que não é uma resposta sim ou não. Não é uma resposta sim ou não. É assim, algo mais a se pensar, né? Acho que eu tô pedindo menos uma resposta e mais um... Porque é difícil a gente se desligar, assim. A gente se ligar... Se a gente tá trancado em casa, do lado do nosso vizinho, já estamos surtando? Então, eu acho que, por exemplo,
Tipo, que nem a gente falou agora durante o programa todo, que a minha dificuldade com a minha produtividade é muito mais eu comigo mesma, né? Não é de resposta à sociedade e tal. Eu, por exemplo, quando eu passei um tempo na clínica, eu que me internei. Então, teoricamente, eu me coloquei de quarentena, né? Eu vou ficar de quarentena, porque lá você não podia ter celular, você não podia ter contato com nada, eu ficava lá no meu quartinho e tinha o contato com as pessoinhas e tinha todas as coisinhas da clínica e só, né? Não podia fazer mais nada. E eu sempre... E quando começou essa coisa da quarentena, depois que eu fui entendendo, eu fiquei pensando o quanto eu sou uma pessoa que se dá bem em situações desse tipo. Por exemplo, ontem eu fiquei o dia inteiro sem usar o celular, e isso costuma me fazer muito bem. O meu problema é que daí quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou me afastando das pessoas. Eu, por exemplo, tô morando sozinha, e daí eu vou entrando né, e daí eu vou ficando mais e mais e mais, e o problema é se eu fico daí muito longe, e daí eu tenho um pouco de medo de onde que eu vou com essas coisas, mas eu acho que sim. E uma coisa que eu fiquei pensando agora, nossa, viajando, porque eu lembrei do que a Thaís falou, é que quando eu saí da clínica, eu lembro que eu não queria sair da clínica. Isso me lembra um pouco essa coisa de do não querer que a quarentena acabe. Do tipo, eu não queria voltar pra clínica. Porque dava medo, né? Porque era tipo, por algum tempo fiquei ali num lugar seguro e tal, onde tava tudo certinho, onde tava tudo safe place, e daí de repente ser jogado no mundo de volta foi bem assustador, assim. Ainda bem que na clínica, e eu acho que vai ser o nosso caso também, foi gradual a volta, né? Você não sai da clínica do nada, assim. Tipo, você sai, né, do regime fechado para um regime semi-aberto, né? Você vai voltando, você tem que ficar indo daí todo dia e você dorme em casa. Daí depois você vai um dia sim, um dia não, e assim vai. Você vai fazendo um desmame da clínica, né? E, enfim. Só uma coisa, Diego, acenda a luz. Então, a luz do meu quarto queimou. E a luz do abajur na tomada tá carregando o computador. Pra quem tá escutando, o Diego, tipo, de vez em quando aparece um pouco do óculos dele, assim, ó. Só. Mas eu acho que a segurança, né? Você falou isso, eu fico pensando que tem uma questão séria também, que é a coisa de sobrevivência, assim, financeira, né? Acho que isso é uma questão também, que acho que acomete muito a gente. E a coisa que você falou agora da clínica, né? Você estava num lugar seguro, querendo ou não. A gente, agora na quarentena, a gente está aqui num lugar seguro, né? Seguro, mas existe uma despesa de vida, né? E uma não entrada, principalmente para nós que somos freelancers, assim. Eu acho que essa ansiedade, né, de não saber como que vai ser o amanhã. Hoje eu estava falando ali um pouco com o Mike sobre isso, que eu falei, como é que é? E se não rolar nada mais? E se, tipo, as coisas demorarem? Isso traz uma angústia de não saber como vai ser, diferente e isso é Brasil, diferente de outros países que dão esse acolhimento financeiro para as pessoas nesse momento. A gente não tem isso aqui. Aqui tá todo mundo um pouco à deriva, né? A gente tá, assim, a partir do momento que vai ser, você não sabe como é que vai ser uma estrutura, a estrutura econômica do país, como é que vai ser essa volta. A gente não, então, esse nível de insegurança, de sobrevivência mesmo, eu acho que é isso que faz com que a gente se sinta também angustiado. Então, acho que tem que unir tudo, essa né? Angústia. A gente ainda vive essa angústia de governo, né? Que tá super tranquilo, né? Que é um governo que realmente a gente tá todo mundo se sentindo muito seguro e muito amparado, né? Pelo amor de Deus, isso foi uma ironia e um sarcasmo para quem está ouvindo.
Que daí é isso, daqui a pouco, quando começa a abrir também, começa essas coisas da escolha, né, entre estar com medo, não querer que a quarentena acabe por medo abriu, mas quão seguro realmente é sair na rua pela quarentena, né, pelo vírus em si, mas aí eu preciso. Enfim, acho que o Diego, a gente também tava falando sobre isso, né, por causa do Fabi, hoje. O meu namorado, a gente tá atualmente morando junto e o trabalho dele já cantou uma bola que em maio, possivelmente, o pessoal volta a trabalhar no escritório. Sai do home office. Então, assim, e a primeira preocupação dele foi, tipo, eu vou estar sujeito e daí eu vou te infectar, que você não tem nada a ver com isso. Você tá só aqui em casa e tal, e né, essa efeito em cadeia, assim, eu não tinha nem pensado, eu pensei nele, eu fiz, puta, ele vai correr risco, eu não tinha nem pensado, tipo, ele vai trazer e eu vou pegar. Mas é um efeito em cadeia, né, e eu tenho que, a minha mãe tá dentro da casa dela, e que ela mora aqui perto, e de vez em quando eu levo o mercado pra ela. Aí, tipo, aí agora o Fabi vai correr o risco de me infectar, eu vou correr o risco de infectar minha mãe, e é feito em cadeia, né, tipo, uma coisa... dominó total. E eu já disse, olha, tenho esses advogados, eles são ótimos, a gente pode dar um jeito nisso legalmente. Mas enfim, ele é uma pessoa um pouco mais pacífica do que eu. Não, e fora essa coisa de sucateamento também do mercado, né? A minha amiga que normalmente recebia um cachê de 4.200, a empresa ofereceu para ela R$700 agora. Nossa. E daí é assim, você está numa situação que você tem um aluguel que você precisa pagar e que esses 700 agora ia ajudar bastante, ao mesmo tempo que você não pode, tipo... Então, assim, a gente sabe que vão ter várias questões a serem trabalhadas, então é impossível na quarentena você ficar, de fato, só assistindo Netflix e comendo e pedindo comida ou coisas assim, sem pensar em diversas outras questões que rondam a gente, né? O próprio corona e a própria estrutura de país, e isso tudo é muito angustiante. E daí, dentro de tudo isso, a gente ainda precisa produzir, precisa fazer a live do yoga, que é às 7 da manhã. Eu não posso perder que vai ter, tipo, um bate-papo com a galera do audiovisual, que vai ser tal dia. Então, assim, tem muita coisa que vai rolando e que parece assim, eu não posso sair completamente, porque eu vou estar indo para a casinha do Alasca. E também... E assim, gente, é um momento de super angústia agora, eu acho, assim, que a gente está passando. Mas eu tendo a ir pra casinha do Alasca. Eu confesso, começa todas essas coisas, eu tendo a me fechar, é a minha primeira reação a ir pra casinha do Alasca. Eu fico apavorada com as coisas, eu começo a não saber reagir. Na verdade, a minha resposta é sim, eu seria a primeira a ir pra casinha do Alasca. Começa eu ver que tá dando muita merda, eu começo a ficar muito... Pra mim, me deprime muito, assim. Vamos uma galera pra casinha do Alasca? A ponto... Não pode. Não, vai só um casal, depois que conseguiu a casa, liga pra todo mundo e fala, galera, chega aí que conseguimos. Não, mas daí estraga. O projeto, né? Fala, César. César tá pensativo. Não, eu tô pensativo porque eu tava conversando, a Thaís falou um negócio interessante, eu vou citar isso, mas só como parênteses. Eu tava falando um negócio de cachê e tal, eu tava falando com uma amiga do trabalho hoje, e eu falei, cara, quando o mercado audiovisual voltar ao normal, fudeu, né? Porque desculpa, é o seguinte... achei a piada engraçada, pode não, porque assim, tipo, se você ganhava os seus, sei lá, R$1.000, ou sei lá, o grana que você ganha, pode esperar que vai ser dividido, vai baixar isso em 3 vezes. Assim. O cara vai ser 300 pau, e aí você vai falar assim, não, é muito pouco, tá bom, bicho, o cara lá que tá correndo atrás do salário dele, lá, do aluguel da casa, vai aceitar.
Então, assim, vai ser um pega pra capar. Essa coisa de tipo, ai, vamos todos mudar, esse mundo vai ser melhor, eu tô achando que vai ser pior. Inclusive, um diretor amigo meu já até falou assim, eu vou virar o demônio, vou pegar o que aparecer na minha frente por qualquer dinheiro. É isso. É esse tipo de gente que a gente tá esperando pra pós-quarentena. Vou virar o demônio. Então, assim, Olha só. Brace yourselves, né? Como é que é? Winter is coming. É tipo isso. Winter is coming. Ai, E tá mesmo. O Julião tá aí, né? Pois é, Winter is really coming. Mas eu acho que é isso. Acho que então a moral da história é seja, né? É isso. Uhum. Eu tenho uma música boa pro episódio de hoje. Eu vou contar, vou deixar na... Deus amado. Não, é bonita, bonitinho. Eu acho que é seja e não pense no amanhã. Pense só no hoje. Estaria bom, né? Pois é. Puta, se você souber isso daí, você me avisa como é que faz isso daí, viu? Não pensar no amanhã, pensar no Vou hoje. fazer uma apresentação de PowerPoint. Não, tem que ter Let It Be. Vira coach. Não tem aquela galera no YouTube, eu tenho uma mania insuportável de ver coisas que eu não concordo no YouTube, assim. Então agora eu vou atrás, eu vou a fundo, tipo, é isso, sabe? Tipo, eu não sei se vocês concordam. Vou ver Jovem Pan, vou ver o programa. Não, vou, super. Teve um dia que eu tava assistindo um vídeo, não assisti inteiro, claro, mas 4 horas no YouTube sobre terraplanismo, assim, o cara falando que a Terra era plana, vídeo de 4 horas. Mas eu assisti o filme, dos terraplanistas. É muito bom. De ver os vídeos O documentário. Mas eu tava vendo os vídeos hoje de pessoas ensinando, e isso já é não tô achando que eu descobri isso, não. Mas as pessoas ensinando como é que você ganha dinheiro na quarentena. Como ganhar dinheiro com o coronavírus. Não, mas é quem tem grana, né? Tipo, você vai, investe na bolsa. Os caras falam assim, olha, não tire o dinheiro que você tem na bolsa. E eu falei, mas não tem dinheiro na bolsa, tem dinheiro na mochila, pode ser? E é isso, não tem dinheiro na bolsa. Fazer uma piadinha, né? Mas é isso, tipo, todos os negócios é isso. Acha um jeito de falar com seus funcionários e fazer um acordo com eles. É tipo, de ser filha da puta. Essa é isso que do tipo assim, você que já tem dinheiro, como ganhar mais dinheiro? Ou como não perder o seu dinheiro. Exatamente, como não perder dinheiro na quarentena, né, na realidade. Mas aí, no caso, não é pra nós, é só pro César, porque a gente já não tem. O César tem ainda na mochila alguma coisa. Não é só. Eu já tenho umas moedinhas. Eu não tenho no bolso. Mas é isso. Eu sempre gosto de terminar o programa com a moral da história, mas hoje não dá, né? Seja. Eu ia tentar puxar pra baixo, mas nem eu tô conseguindo. Mais baixo que isso, Virgínia, porra? Sempre consigo, sabe que comigo. Isso é verdade. Fala de. Não, mas eu concordo com a Thaisa. Um dia de cada vez e tá presente, porque a gente tá impotente, né? A gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe quando nada, a gente só sabe de hoje. Então eu acho que é muito essa coisa do tá presente em um dia de cada vez e não tem muito mais que a gente pode fazer, não tem outra opção no final das contas. Meio isso. Eu já sei como esse programa termina, sabe o que é? Porque nunca na história deste país, na história deste planeta, a técnica do primeiro meias foi tão importante. Porque a técnica do primeiro meias é isso, você fazer uma coisinha de cada vez. E ela faz você estar presente, do tipo, é isso, eu vou fazer isso agora. Tipo, o que eu vou fazer depois? Não interessa. Agora estou aqui gravando o podcast. E tá tudo bem. Por exemplo, você que tá ouvindo, agora você tá ouvindo o podcast. Depois, você vai ver o que você vai fazer. Duvido que tá só ouvindo. Deve estar ouvindo, respondendo e fazendo, exatamente, lavando louça. Que bom, é legal. O podcast serve pra isso, é ótimo. Mas é bom isso. O primeiro mês, né? É essa técnica de você ir fazendo, colocando pequenas metas que são alcançáveis e que geram menos frustração. Né? Pequeníssimas metas. Então, se você acordou hoje e tomou banho, parabéns. Se você acordou hoje e tomou água,
parabéns. Se você acordou hoje e, sei lá, comeu, você está de parabéns. Se você respirou, você está de parabéns. Se você está vivo, parabéns. Aquelas que começam. Mas enfim, o pior é que eu tenho que me lembrar mais dessa técnica do primeiro mês, agora principalmente. Tipo, importa mais o que eu tô fazendo agora e aos pouquinhos fazendo, né? Enfim. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que essa é a boa moral. Obrigada, gente. Então tá bom. Então, beijo, tchau. Beijos, pessoal, fiquem até presentes, vocês que estão ouvindo. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência.